O blog tem 3 anos e meio, tem quase 4 anos já, e é engraçado que eu sempre, talvez uma tradição jornalista, a gente gosta de escrever, né? Mas é o que é, a gente gosta de escrever. E a gente a vida inteira brigou com uma coisa chamada espaço. Caramba! E não melhora quando você vai para a TV, que em vez de pensar em centímetros, você pensa em minuto, mas é a mesma coisa, né? Você tem um espaço limitado. E aí inventaram um meio que não tem nenhum problema de espaço, nenhum problema de tempo, zero. E aí eu falei, que delícia, eu vou poder escrever o que eu quiser. E aí vem um monte de gente e fala assim, não é assim que se faz blog. Como é que faz? Qual é a cartilha do blog? Como assim? Num meio que se expressa, justamente, que se orgulha de ter liberdade de expressão de qualquer jeito, isso aqui, vem um monte de avatar, sem trocadilho, falar, isso não é assim, você vai perder um monte de gente. Agora, é engraçado que esse cara que fala isso, essa menina que fala isso, leu até o fim, né? Aí fica um pouco revoltado, e leu até o fim, talvez não tenha gostado, aí vai lá e critica o tamanho e não o conteúdo, é curioso. Mas, e aí eu falo, bom, eu achei um lugar que eu posso escrever o tamanho que eu quiser, o quanto eu quiser, e literalmente o que eu quiser, né? Na internet ainda é bom por conta disso. Mas, o que é o tamanho? Uma vez eu fiz um post, eu tinha escrito, não sei sobre o quê, acho que eu escrevi sobre o Jânio Ventura, quando ele lançou o último livro dele, não esse agora, Colecionando Veríssimo com o da PF, mas o livro anterior dele, que era uma espécie de continuação do outro, e aí eu escrevi, fiquei feliz da vida, né? Era um texto que revisitava o ano que eu nasci, não sei o que, então eu escrevi a larga. E aí uma menina até escreveu, falou assim, olha, é um absurdo você dedicar tanto tempo a um livro, a um espaço como esse na internet, eu acho que você deveria fazer um post de tamanho razoável. O que é um post de tamanho razoável? Sinceramente, eu acho assim, não faço isso de teimosia, pelo tamanho do blog. Literalmente, nesse texto eu queria responder, dizendo, olha, post de tamanho razoável é o que eu acho que esse assunto rende nessa aqui. Eu já fiz post que era, até brincando, fiz um post tweetando uma vez, tem post que eu boto uma foto só, tem post que eu faço uma frase só, como eu usei uma frase de Rambo uma vez. Enfim, essa é engraçado como e justamente é difícil para mim imaginar a idade dessas pessoas que criticam isso, mas você fala, puxa vida, você está vendo aí uma geração que tem mais liberdade, que pode pensar de outras maneiras e que pode ter a opção de não passar pelo meu blog, mas ele passa e fala assim, isso é chato dele, isso é longo. Em compensação, eu acho, pelos números e pelo próprio retorno, e respondendo a segunda parte da sua pergunta, que eu tenho uma interatividade relativa, né? Bem lá nos primórdios eu comecei a tentar responder todo mundo, e é uma bola de neve, internet, né? Desculpa o clichê, mas é inacreditável, não dá. E aí, eventualmente, eu tenho alguma resposta, sobretudo alguma coisa que acrescente ao próprio texto que eu escrevi, ou uma crítica totalmente, no meu ponto de vista, descabido. Na semana de videogame, outro dia eu falei, fiz uma bobagem que eu fiz há 2 anos e resolvi repetir esse ano, fiz uma crítica dos trailers, da temporada que está chegando aqui. Que é interessante, né? Você vê, tudo, as primeiras pessoas que frequentam a internet indignadas comigo, que como é que eu criticava uma coisa em cima de um trailer? Bom, você vê na internet, informação mais fragmentada que a internet eu não conheço, mas mesmo assim o cara vai lá para reclamar, beleza. Mas aí tinha um cara que falou assim, eu não gostei muito do trailer de Príncipe da Pérsia, é isso, né? Que é baseado em videogames. E aí, é um absurdo, você da sua geração, 47 anos, vem com mais uns clichês, não gosta de um filme simplesmente porque ele esse é o grande clichê, não gosta de filme porque ele é baseado em cima de um videogame. Aí minha resposta, eu vi o trailer, eu não gostei do trailer. E por falar em clichê, eu recomendo que você veja o trailer do filme, que é um clichê atrás do outro, é acreditável. Então, eventualmente, eu respondo ou para que aquela crítica não fique ali solta e ela se reproduza na internet, tipo, fulano falou que o texto é esse aí, aquele ego infinito e chato, ou se é alguma coisa que contribui para o próprio blog. Tá? O de ontem é bem grande, tá? É especialmente grande. A gente fala sobre cidades e sobre a novela nova do Silvio de Abreu. Vamos lá.